Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, eu voltando mais uma vez, eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Este é o método Como Desenhar do Zero. Estamos no módulo ainda de perspectiva artística, é o primeiro de todos, mas logo logo ele acaba e vamos partir para outros módulos, ok? Estamos na aula 24, exercício 4. Vamos fazer 3 exemplos aqui desse exercício. Vamos trabalhar com a projeção de sombra de uma forma cilíndrica, utilizando uma luz artificial, como esta daqui mesmo, uma luz artificial. Eu vou colocar a mudança do plano, só que não plano inclinado, e também vou trabalhar com 2 objetos próximos a ele para ver o que acontece com essa projeção da sombra. Então vamos lá. Vamos lá. Desde quando comecei a falar sobre a projeção de sombra, eu venho explicando que há 2 possibilidades de representação de luz. Temos luz natural e luz artificial. Estamos trabalhando agora na luz artificial. Luz natural. Qual a diferença básica da luz natural e artificial? Luz natural não é produzida pelo homem. Em poucas palavras, luz artificial produzida pelo homem. Ok? Luz natural, a mais intensa e a mais utilizada, pode-se dizer que é a luz do sol. Porque os outros tipos de luz natural, eu consideraria o que? Qualquer fonte que emane calor. Ela pode também tem iluminação, né? Ela emana luz. Seria uma fogueira, um clarão de um trovão de raios e uma faísca de uma pedra, uma vela acesa, tudo isso, tudo que for uma bunda de um vagalume, tudo que for criado pela natureza, considera-se luz natural. Tudo que não for criado pela natureza, criado pelo homem, considera-se luz artificial. Uma diferença básica de representação entre elas. A luz do sol, esse calor que o sol emana, ele se propaga em sentido em linhas em paralelo e sentido radial. Ok. Luz artificial. Qualquer luz artificial, tipo um spot de lâmpada, como esse que eu tenho aqui. Tem uma lâmpada ali dentro. E toda essa iluminação é feita também do mesmo jeito. Os raios se propagam em linha reta e sentido radial. Tá, é a mesma coisa? Sim e não. Por quê? Porque a proporção dos objetos, dos elementos, comparados com as origens de luz, faz com que a representação seja diferente, um pouquinho só. Exemplo, se a Terra é menor do que o Sol, e é menor do que o Sol, e todos os raios aqui estão se propagando, há uma distância enorme de proporção entre o Sol e o planeta, então ilumina exatamente aqui, ó, a metade, ilumina exatamente essa metade por completo, e você não percebe a mudança do plano, você não percebe essa mudança do plano da distorção do Sol, porque está tão distante, e a proporção é tão maior comparado à Terra, que você só percebe os raios em paralelo. Então, o eixo que usamos de representação de luz para fazer as projeções de sombra dos objetos com a luz natural, você usa o ponto de direção de fuga da luz, você tem 2 pontos, e você tem um ponto de direção de fuga da sombra. Esse ponto ele se localiza na linha do horizonte, em qualquer lugar que você for representar, sempre na linha do horizonte, e esse ponto aqui ele está em qualquer lugar que determine a altura do Sol, de onde se encontra o Sol. O Sol pode estar lá embaixo, né, nascendo, aí ele vai subindo, chega até o meio-dia, depois ele volta até se pôr. Então, um desses pontos de localização, você determina esse ponto de direção de fuga da luz. Por que eu falo ponto de direção de fuga da luz? E eu determinei isso aqui com vocês em alguma aula, aí não lembro mais também, porque normalmente se vê no livro ponto de fuga da sombra, ponto de fuga da luz, acabou, tanto para a luz natural quanto para a luz artificial. Porém, na luz artificial, teremos também esses 2 pontos, que seria o ponto de fuga da luz e o ponto de fuga da sombra. Esse aqui é onde seria o foco de luz, né, de onde sai a luz, aqui também de onde sai a luz, aqui a luz sai normalmente do Sol, aqui sai normalmente de uma fonte artificial, provavelmente uma lâmpada. Exemplo. E aqui uma lâmpadazinha. E aqui embaixo, esse ponto ele não está no nível do olhar. A origem de luz no plano ela se encontra em qualquer lugar abaixo da lâmpada.
precisa estar na linha do nível do olhar. Se a lâmpada estiver aqui próxima a você e ela está presa aqui na parede, então onde ela se encontra aqui no plano, já sei, se você determina que ela está aqui no plano, nesse ponto, então aqui é a origem de luz no ponto, da luz no plano, e é de onde sai o ponto de fuga da sombra. E aqui sempre vai ser de onde sai o ponto de fuga da luz. A nomenclatura só muda em relação à direção, porque aqui eu não posso usar o raio como uma fuga, o ponto de origem como ponto de fuga para determinar as linhas abrindo, né, em distorção, tanto da luz quanto da sombra. Nesse caso aqui posso, aqui não. Nesse caso aqui eu posso. Luz artificial, sim, é um ponto de fuga da luz, porque daqui fugam-se todas as linhas auxiliares para representar os feixes de luz. Daqui fugam-se todas as linhas auxiliares para representar a direção da sombra. E aqui é a origem de luz que determina a profundidade da sombra. Daqui se origina uma única linha que determina a direção da fuga da luz. E daqui determina-se também uma única linha que determina a direção de fuga da sombra. Pronto, explicou? Vamos lá. Quero determinar aqui um cilindro. Eu venho explicando isso em todas as aulas, viu, galera? Eu gosto de falar mais uma vez, porque aí entra na mente e a ideia é que não saia mais. Entrou, ficou. Essa é a ideia. Então aqui, ó, já não tenho por que representar minhas formas geométricas utilizando linha do nível do olhar, nem linhas auxiliares. Eu tenho que pensar. Mas se houver necessidade, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu já penso assim. É interessante eu simplesmente pensar no movimento e vou lá e represento, porque eu já tenho uma noção mais clara do que acontece com toda a distorção das formas geométricas quando eu quero representar. Então tenho aqui um cilindro, vou determinar, claro, estamos trabalhando com luz artificial, hoje estamos trabalhando com luz artificial, vou determinar aqui, já que eu quero a sombra caindo para essa direção aqui, ó, para que eu possa ver a sombra, eu vou determinar aqui a minha origem de luz no plano, ou ponto de fuga da sombra, esteja exatamente aqui. Ó. Isso quer dizer que o meu spot de lâmpada ele vai estar localizado aqui, neste vão, junto à minha forma cilíndrica. E qual a altura dessa luz? Para determinar a profundidade da sombra, talvez, aqui é o suficiente, aqui é o suficiente. Então pronto, eu quero que a minha lâmpada esteja exatamente aqui. Com isso, eu vou conseguir determinar, porque daqui saem os feixes de luz em sentido radial, linha reta em sentido radial, e daqui saem as linhas auxiliares que determinam a direção da sombra. Então vamos lá. Acho o centro aqui, já expliquei também em todas as aulas isso aqui, porque o centro não está no meio exatamente, está um pouco mais acima. Procura aí que vocês vão encontrar. Quem seguiu sabe. Ligo ao centro, prolongo. Olha aí. Vou usar uma régua aqui para ver se ficar bonitinho. Cadê minha régua? Aqui minha régua. Estava longe de mim. Por que minha régua? Você está longe de mim? Será que eu consegui fazer de maneira correta? Eu errei para que vocês olhem e digam, ó, David errou ali. Isso, eu errei, claro. Tem uma curva que não deveria existir. Mas vamos lá. Já tenho essa linha auxiliar, que é a primeira linha. Com esta linha auxiliar, eu já sei exatamente onde a luz toca inicialmente no objeto. Já sei que essa linha aqui seria o ponto inicial de incidência de luz no objeto. Qual o oposto a esse ponto? Esse daqui. Então, este ponto é o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Quais os intermediários? Eu vou usar aquele esquema que eu já expliquei 10 milhões de vezes. Vou explicar mais uma vez, rapidinho, é bom. Para quem não viu, vamos lá. Um círculo, outro círculo. Então eu tenho um eixo vertical, um eixo horizontal. Por quê? Porque eu preciso do ponto inicial de luz, o ponto de ausência de luz e os intermediários. Por isso eu faço esses dois eixos. Eu giro eles para que eles fiquem assim, em diagonal à minha visão, para que eu tenha isto aqui mais alinhado ao meu nível do olhar, isso aqui também, e aqui mais distorcido. Ou seja, eu quero visualizar assim. E olhando assim, quando eu vou girando, distorcendo este círculo que se transforma em elipse, eu percebo que deste ponto para este, não há tanta distorção
quanto deste para este. Percebam que nas extremidades a distorção é maior e de frente e aqui na parte do fundo a distorção é sempre menor, porque essas curvas parecem estarem alinhadas ao nível do olhar. Então eu penso nisso aqui, ó. O quanto andou, eu repito os eixos, eu imagino que aqui é um eixo vertical, imagino que aqui é o eixo horizontal, e eu vejo ó, o quanto ele andou daqui até aqui, e o quanto ele andou daqui até aqui, o quanto ele vai andar daqui para cá, né, voltando aqui, ó, esquerda, e quanto ele vai andar daqui, dessa extremidade para a direita, voltando. Eu pego essa mesma distância e imagino aqui um pouco menor. Tenho que imaginar um pouco menor, não pode ser a mesma distância. Aqui também um pouco menos. Se eu ligar esse ponto ao centro e prolongar, eles vão ter que coincidir. Tem que coincidir. Coincidindo, aqui, ó, já sei que aqui é uma extremidade, é um intermediário, e aqui eu tenho um outro ponto intermediário. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Já nesta figura aqui, eu já sei exatamente o que acontece quando a luz toca nesse objeto. Eu olhando para um cilindro aqui e olhando para ele aqui, claro que a luz está no sentido contrário, está vindo daqui de cima para baixo, assim, dessa direção. Mas olhando aqui, eu já sei que essa linha é a linha inicial mais clara do objeto. Esse ponto aqui é um intermediário, esse aqui é outro, ou seja, a luz ela se propaga tanto para lá quanto para cá, os feixes, todos. Chega nesse limite e neste daqui, desculpa, neste limite, eu já sei que aqui atrás, que seria a parte de trás, começa essa metade onde a luz não toca diretamente no objeto. Não toca diretamente no objeto. Preciso desses dois pontos, simplesmente, porque eu vou representar essas arestas aqui no chão. É como se fossem arestas verticais, é como se fosse um cubo agora, imaginar essas arestas, como projetar no chão. Já fiz isso desde a primeira aula de projeção de sombra. Como é que eu faço? Eu ligo a origem de luz no plano, que é o ponto de fuga da sombra, para esses dois pontos aqui embaixo, onde tocam no plano. Olha aí. E aqui do outro lado. Pronto. Beleza, já tenho a direção. E a profundidade, eu vou determinar a partir do ponto de fuga da luz. Oh, meu Deus, botei um S aqui. Não, é porque tinha um S aqui. Esse aqui é referente a esse. Aqui, ponto de fuga da luz. Perdão, esse S aqui é referente a esse esqueminha aqui que eu fiz. Pra vocês não se confundirem. O ponto de fuga da sombra, ponto de fuga da luz. Tá, então eu vou pegar esse ponto de fuga da luz e já vou ligar este ponto aqui e esse daqui, determinando o que seria, porque eu preciso representar essa elipse aqui, esse círculo, eu representaria aqui no chão. Então já vou ligar esse extremo aqui, que seria o primeiro ponto mais próximo de representação desse círculo no plano, e esse que seria o mais distante. Olha aí, eu vou determinar aqui o centro da luz, ele aqui, prolongar. Liga ele até embaixo, pronto. Aqui seria o início para eu começar a representar essa minha elipse. E o final seria aqui. Centro, ponto prolongo, olha, pronto, e o final. E as extremidades, mesma coisa. Foco de luz, extremidades, com esse ponto aqui. E este aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Opa. Pronto. Então eu tenho este ponto aqui lateral, este outro lateral aqui atrás, esse frontal e esse aqui que é o posterior de trás. Agora é só eu conseguir representar uma curva que me deixe, como é que eu poderia dizer? Feliz. É porque assim, ó, galera, isso aqui, na verdade, a ideia é que eu projete vários pontos para que eu consiga ter a representação dessa elipse, desse círculo, de maneira correta aqui. Mas eu vou fazer de uma maneira que eu me sinta confortável ou feliz com essa elipse aqui, ó. Perceba, ele não tem que vir assim fechando, ele tem que vir, você tem que representar a partir destes pontos uma elipse, uma curva que não saia do parâmetro, mas que pareça ser um círculo perfeito, que é uma elipse aqui, pronto. Aí eu gostei, fiquei feliz com essa elipse. Vocês não ficaram não com as elipses que vocês fizeram? Eu espero que sim, olha aí,
Pronto, olha lá. E eu vou ligar esse extremo a esse ponto aqui, então já sei que a sombra é isso aqui. E essa outra sombra aqui. Pronto, olha aí. Fechou. Só que eu não preciso somente dessa representação. Isso aqui a gente já fez no início das aulas de cilindro, de projeção de sombra. Eu vou trabalhar aqui uma parede irregular. Não sei nem como é que eu poderia fazer essa parede irregular aqui. Como será que eu poderia fazer? Eu vou fazer bem coladinha aqui. Ó. Bem coladinha. Eu vou fazer uma linha. O que seria essa parede irregular? Vou pensar aqui. Poderia ser uma... Eu nem sei, hein? Peraí. Vamos pensar, peraí. É um vão fechado, ok, é um vão fechado. Então, um pedaço da parede, outro pedaço aqui da parede, outro pedaço aqui. Essa parede aqui, se for vertical, é só levantar, mas eu não vou fazer vertical. Já fizemos no exercício passado. Vamos mudar. Fazer o quê? Deixa eu olhar. O que eu faço? O que eu faço? Tem várias coisas pra gente fazer, galera. Muitas coisas bem difíceis, assim, bem legais. Eu poderia só inclinar. Bora só inclinar, né? Vamos facilitar. Na aula passada eu lembro que eu fiz no... Foi no cone que eu fiz um colchão. Foi um colchão inflável. Um colchão inflável. Não sei, galera. O que eu poderia fazer de diferente. Não quero também que seja tão diferente. Eu poderia só inclinar e fazer um plano inclinado? Sim, mas não ia ter muita diferença, né? Eu prefiro até o colchão. Poxa, eu tô olhando aqui, não sei, caixas. Pronto. Vou fazer um negócio diferente aqui. Pronto, pensei na coisa boa. Que nem o colchão. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar tubos aqui, ó. Vou imaginar um tubo aqui. Nesse alinhamento aí. Tubos. Não muito finos, claro, não muito finos. Vamos lá. Vou trabalhar um tubo aqui. Então a parede não acaba aqui. Essa parede não acaba aqui. Ela vai mais pro fundo. Aqui acabou um vão, mas a parede tá parando lá atrás. Parede tá lá atrás. Final, aqui é uma porta. Eu tenho um tubo aqui. Rapaz, eu fico inventando arte para vocês, né? Eu vou fazer os tubos estarem desorganizados. Isso é fogo. Isso é loucura, mas é bom. Tem que treinar. Galera, como é que a gente aprende se não dificultar? Não tem como aprender. Olha aí, eu vou fazer uma forma cilíndrica deitada aqui. Um cilindro aqui. Vou fazer um outro aqui atrás. Tem um outro cilindro aqui atrás. Seguindo nessa mesma direção aqui. Alinhadinho, bonitinho, alinhado. Pronto. Aí tem um outro cilindro lá atrás, também seguindo na mesma direção. Aí tem um cilindro aqui em cima, olha que legal, gostei. É isso, ó, sem dificultar, a gente não aprende. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão adorando, como provavelmente vão ter pessoas que não estão, mas eu acho que quem está aqui fazendo é porque gosta, quer aprender. E eu acredito muito que isso aqui é bom. A dificuldade é bom para o nosso crescimento. A dificuldade é importante, é necessária. Aqui eu tenho mais um tubo aqui em cima. Então esse aqui de trás já fica pontilhado, eu não vejo. Então aqui, ó, tenho esse tubo aqui. Passa aqui. Tenho esse tubo aqui em cima. Será que precisa de mais? Acho que não precisa de mais, não. Então vamos lá. Já que é um tubo, então esse ponto aqui ele já vem curvo. Eu tenho que seguir o formato da curva do tubo aqui, ó. Essa aresta é a aresta vertical do centro. Aqui é do centro, ó. Eu espero que vocês estejam percebendo. Eu vou fazer até mais forte. Aqui, a aresta do centro. E daqui ela já está seguindo também, olha aí, a curva do tubo de cima. Beleza. Onde é que esse ponto termina? Aqui. Vai ficar bem interessante isso aí, viu, galera? Bem interessante. Vamos lá. Aqui, apesar de ele subir com a distorção em fuga, é uma linha vertical. Então, trabalho outra curva aqui em paralelo a essa, como se fosse em paralelo. Olha aí. Normal, uma curva normal. Do outro lado também. Porque a forma cilíndrica, ela não é irregular, ela é regular. Ela tem, ó, a base igual, a base inferior igual à base superior. Então é uma forma regular.
Eu gosto disso aqui, não tem jeito. A gente gosta. Estou fazendo isso aqui por vocês. Por mim também, claro. Por Belinha. Belinha vai desenhar. Vai me ver todos os dias. Quando eu não estiver mais com ela. Não é, meu amor? Eu te amo, Belinha. Pra quem não conhece, eu tenho uma filhinha. O nome dela é Belit. E quem sabe um dia vocês vão ver ela desenhando aqui. Fazer os desenhos dela. Só que ela tá pequenininha aí. Só faz rasgar o papel quando vai desenhar. Mas gosta de desenhar já. Então vamos lá. Subiu aqui a lateral, outra lateral. Essa lateral coincide com essa aqui. Pronto, que perfeito. Ótimo. E a outra lateral coincide com esse daqui. Olha que perfeito. Que maravilha. Fazer a curva aqui agora. Preciso representar a curva aqui. É só fazer uma curva. Ah, e o de trás. Esse de trás aqui. Bateu aqui embaixo. Aqui. É como se a curva estivesse andando para algum ponto aqui. Volta aqui, ó. Isso aqui é péssimo de fazer. Isso aqui é péssimo. Mas eu vou imaginar que seria a curva vem andando até aqui, vem andando até aqui, depois ela passa por aqui, né? É outro movimento aqui atrás, no outro cilindro, e aqui ela sobe bonitinha. Pronto. E faria isso aqui, ó. Então, a projeção de sombra deste cilindro por cima desses outros 3 cilindros aqui seria nada mais que isto aqui até aqui. Olha a curva acontecendo do movimento do plano. Porque se o plano é curvo, a sombra ela tem que vir com curva também. Aqui embaixo, olha o restante da sombra aqui embaixo. E olha o restante dela aqui na frente. O plano normal. Atrás a mesma coisa aqui, ó. Fazer pontilhada. Ela vem aqui. Chega aqui, ela tem uma curva. Olha a curva. Depois ela tem outra curva. E depois ela segue reta. Gostei bastante. Gostei bastante desse exercício. Que legal. Vamos trabalhar agora mais 2 rapidinhos. Eu já fiz com forma curva. É o plano irregular. É porque eu sempre faço um plano irregular, né? Agora eu trabalhei um plano realmente bem irregular. Eu faço com plano inclinado. É porque eu faço, é um método, né? Como é que fala? É um padrão. Eu faço sempre plano. Eu só quis mudar o plano irregular. Mas eu vou fazer plano irregular, normal, só o plano inclinado. Vou fazer. Esse foi um plano irregular. Vou fazer um plano inclinado aqui. Vou fazer plano inclinado e um plano de um paralelogramo. Aí ia ficar completo. Eu tenho um plano curvo com mais curvas. É como se esse exercício aqui, galera, fosse aquele que eu sempre faço aqui agora, que eu coloco as 2 formas e um paralelogramo e uma forma cilíndrica no fundo. É como se fosse isso. Eu não posso fugir disso. Tenho que fazer. Vamos lá. Cilindro. Fazer bem rápido agora, hein? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Vou falar poucas coisas. Vamos ver se vocês estão atentos. Cilindro. Base superior. Base inferior. Vou tentar fazer assim, bem rápido. Eu acho que vai ser legal isso aqui. Tá. Base inferior mais aberta. Sem muita explicação. Será que vai ser legal? Acho que sim. Outro cilindro. Determinei aqui a altura do corpo. Base inferior. Curva. Uma abertura. X. Base superior. Curva. Uma abertura menor. Um pouco menor. Ok. Determino a origem de luz no plano. Tô falando, mas bem menos, vai ser bem menos. Ponto de fuga da sombra, determino aqui o centro. Ponto de fuga da sombra, prolongo. Nem vou usar régua. Prolongo. Ok. Origem da luz no objeto. Ponto inicial de luz. Ponto inicial de ausência de luz. Intermediários. Aqui. Aqui. Ok. Subiu. Aqui. Pontilhado. Igual ao centro, a mesma coisa. Ok, acertei. Aqui. Origem de luz. Quero a distância. Aqui, tá bom? Lâmpada. Lampadinha. Feixes de luz. Para todas as direções. Spot de lâmpada. Liga no automático. O ponto está embutido. O cabo está embutido. Não fiz. Não precisa.
Ponto de fuga da sombra, prolongo. O outro lado também. Determino a direção. Origem de luz, prolongo. Origem de luz, prolongo. Linha do centro, linha média primeiro, para não ter erro. Lateral, lado externo aqui, que é o lado mais baixo. Ok. Lateral desse lado aqui de dentro. Ok. Os 4 pontos. Curva. Curva que me deixa feliz. Que me deixa feliz, olha aí. Ok. Ok. Pronto, já fiz um. Vendo aí? Acelerei o processo. E se chama conhecimento em alta velocidade. Pronto, plano inclinado. Plano inclinado. Não fiz o plano inclinado, então vamos fazer. Vou pegar aqui, ó. Dividir aqui essa sombra. Trabalhar uma parede com essa inclinação. Uma parede inclinada. Uma parede apoiada aqui. O que acontece com a sombra? Ela sobe centro, levo na inclinação que está aqui. Mesma inclinação. Prestem atenção na perspectiva do objeto. Então, essa sombra também tem que estar em perspectiva. Se essa linha está fechando, e essa daqui também, eu não posso fazer de acordo a essa ou a essa. Eu tenho que imaginar o ponto e fazer essa linha como se estivesse indo em direção ao ponto. Perspectiva é a mesma, até para a distorção. Imaginar o ponto de fuga. A mesma coisa com essa daqui. E a mesma coisa com essa lateral também. Pronto. Os 3 laterais. Esse aqui de fora seria esse ponto. Esse aqui do centro seria este ponto. Essa aqui de fora do outro lado seria este ponto aqui atrás. Pronto. Ligo aqui todos com a curva do meu agrado. Do meu agrado. Que eu tenho que imaginar aqui, ó. Ligando esse aqui, eu tenho que imaginar toda a elipse. Seria mais ou menos isso, mas eu não vou representar toda. Então, a projeção de sombra num plano inclinado é isso aqui. Ou seja, não adiantou eu fazer aquele exercício atrás no fundo massa, porque eu tinha que fazer isso aqui. É um padrão. Precisamos seguir para entender. É só um exercício. É simplesmente um exercício. Precisamos dele para compreender. Percebam que eu nem usei régua. Preciso fazer para entender. Olha aí. Uma coisa que eu não fiz. Esqueci, perdão. Fica mais bonito de se ver e entender. Pronto, é o que eu vejo. Aqui é o pedaço que eu não vejo, ó. Mas eu sei que é sombra. Sei até onde ela vai. Já tenho essa certeza. Olha aí, aqui, ó. Pronto. Exatamente, a projeção de sombra deste cilindro é exatamente deste ponto para cá, aqui com curva, curva da parte de cima do círculo, curva aqui atrás, curva e fecha aqui. E aqui embaixo o final da base. Vamos lá. Fazendo rapidinho assim. Mesma coisa. Origem de luz no plano, ponto de fuga da sombra, ponto de fuga da luz. Prolongo. Determinei esse ponto, este daqui. A origem de luz no objeto é um ponto onde, é uma linha onde eu não vejo, mas eu sei onde está. A origem de ausência de luz no objeto aqui está no meu campo de visão. Cadê os intermediários? O quanto andou aqui? O quanto vai andar aqui para dentro? Acho que até que assim. Um pouco mais do que isso. Pronto, tá bom. Ligo para o centro, prolongo e achei o ponto lá do outro lado. O intermediário de um lado, o intermediário do outro. Já tem os 2 intermediários, já sei exatamente as áreas que estão escuras, onde não estão. Esse lado aqui de trás é o lado que não recebe luz direta, esse outro lado aqui recebe luz direta. Ligo a origem de luz no plano para essas extremidades, projeto essas arestas no plano, olha aí, com essas linhas auxiliares. Ligo o ponto de fuga da luz para todos esses pontos aqui. Esse aqui. Esse aqui. Este aqui. E o de dentro. Preciso dele também. Entender como é que acontece a curva aqui. Pronto, então esses 4 pontos.
Olha a curva bonita, a que me deixa feliz. Olha aí. Preciso que me deixe feliz. Ó. O quanto vai ela entrar aqui para distorcer bonitinho. Não importa, eu só preciso estar feliz com a elipse. Como é que eu fico feliz com a elipse? Assim, pronto. Tá lindo. Amei. Olha aí. Quem chegou agora aí, seja bem-vindo no canal. Agora, no final do vídeo, seja bem-vindo. Mas normalmente eu não faço isso aqui não, galera. Eu explico tudo com muito cuidado, porque eu acredito que tem algumas pessoas dizendo assim, ele não poderia ser mais rápido? Eu fui mais rápido agora. Tomara que vocês gostem. Quem não entendeu isso aqui, volta aí no início, que é a mesma coisa do primeiro desenho. Eu acho que dá pra fazer assim. Paralelogramo. Vamos lá, cadê o paralelogramo? Vou colocar ele pra lá? Não, eu preciso ver a sombra acontecendo. Eu vou colocar ele apontado pra cá. Eu preciso inclinar ele pro lado de cá. Ver ele aqui. Subiu aqui a paredinha dele. Ele vai até onde? Até que assim tá bom, não precisa ser tão grandão também não. Pronto. Aqui. Ligo lá no fundo. Uma sombra que se muta. Ela é mutável. De acordo com este plano onde ela percorre. O que será que vai acontecer aqui? Vamos ver? Bom, tocou nesse ponto, tocou nesse ponto, tocou nesse ponto, todas as linhas verticais. De acordo com o objeto aqui. O plano é vertical, vertical. Já foi, beleza. Primeiro ponto, esse de trás. Cadê ele? Tá aqui em cima. Não tá nem aí. Porque depois a linha continua na perspectiva do objeto. Olha, ela continua na perspectiva do objeto. Subiu, andou. E depois ela desce e vai lá atrás. Então tem pontos que tá aqui que eu não vou nem ver. Como é que eu vou ver aqui? Eu só vou ver isso aqui. Nem adiantou fazer isso aqui. Ficou tão longo. Não, mas deu, adiantou. A gente sabe o que acontece. Linha vertical, vamos entender o que acontece. Linha vertical, depois andou horizontal. Algum ponto vai tocar sim. Algum ponto vai tocar aqui. Vai tocar. Bom. Aqui, ó. Andou na horizontal. Esse lateral tocou aqui. Aí, beleza. Tocou aqui, ó. Então, sombra. Sombra, parou. Já começa uma curva. E cadê essa curva? Aí agora sim. Eu vou prolongar essa linha. Prolongar. Só para saber onde é o limite final. Que é esse aqui. É o de baixo. Esse. Aí, agora sim. Agora eu já sei o que acontece com a curva aqui. O pedacinho da curva é essa. Não, foi ótimo isso aqui. Foi excelente. Tá no lugar perfeito. Tem essa curva. Cadê de trás? De trás aqui. Ótimo. Parou aqui também, ó. Dentro. Beleza. Se eu levar direto aqui, imaginar, já levei direto, se eu imaginar, a curva vai estar assim. Curvando aqui, indo em direção a esse ponto. Só que depois a curva desceu. Então o que acontece? Ó, tocou aqui, ela vai entrar. Eu tenho um pedaço dessa curva e um pedaço dessa curva. O restante some, a peça continua e eu represento o restante embaixo. Simples assim. Perfeito. Gostei. Não é isso? É assim. Ponto, não, o ponto de trás está aqui. Aqui é o ponto da frente, meu Deus. Peraí. Não é o ponto de trás, aqui, ó. Ó o erro. Peraí. Tá aqui em cima. Eu teria que ligar direto. Imagina esse ponto aqui. Ah, é. Então, direto. Essa curva iria até lá, aqui e voltar pra cá. Não tem nada não. Subiu. Andou aqui. Subiu. Veio reto. Esse lado é reto. Esse aqui é com curva. O restante continua reto aqui embaixo, ó. Até aqui. E aqui continua já com a curva que ele cortou antes. Agora sim. Agora eu acertei. Perdão. É porque também, já fazendo rapidinho. Aqui a sombra é isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Galera, deixa eu dizer uma coisa rapidinho a vocês. Por que será que eu faço isso assim, tão detalhado? Será que é porque eu amo as formas geométricas? Sim, eu amo as formas geométricas. Mas será que nós vamos ficar só nisso aqui? Não, claro que não. Por favor, entendam. Isso aqui é um conhecimento que vocês precisam adquirir, pois quando nós começarmos a abrir, espero que vocês abram a mente de vocês. Quando a gente for começar a desenhar qualquer coisa que a gente queira, isso aqui vai ser muito importante. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu estou pensando aqui já em fazer o módulo de anatomia humana. Eu acredito que vai ser o módulo de anatomia humana. Vocês vão ver como isso aqui é importante. Mas vai para qualquer coisa, para qualquer módulo, não importa. Para qualquer módulo, todo esse conhecimento básico, com formas básicas, com tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, com formas básicas, vocês vão ver como isso é importante. Acreditem em mim, acreditem sinceramente, do fundo do coração. Gente, obrigado. Quem gostou, curte, comenta e compartilha.
Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. O próximo exercício é o exercício 5 e já vamos entrar na esfera para acabar todo este módulo e vocês vão se ver livres de mim só neste módulo, não mais nas outras aulas, ok? Um beijo em todo mundo, cheiro no coração, até o próximo exercício. Obrigado, sempre compartilha para quem gosta, galera. Curte, comenta e compartilha. Valeu!